Vamos à palavra do dia. Louvado seja o nome do Senhor. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem santo. Um homem santo de Deus. Aleluias. Irmãos, falar da sunamita é falar de Eliseu. E falar de Eliseu é falar de Elias. Sabemos que diante do acompanhamento da palavra, o profeta Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias. E segundo a hermenêutica ou exegese, podemos ver que enquanto Elias teve seu ministério atormentado por Jezabel e ríspido pelos reis, inclusive Acabe, Eliseu foi o contrário. Eliseu foi um profeta muito usado para a restauração de Israel. Talvez porque Elias calhasse de ter que profetizar, irmãos, num tempo onde os reis estavam em desconformidade com Deus, enquanto Eliseu, ao contrário, era até consultado pelos reis. E tamanho era o seu acesso a estes palácios que chegou a promover incontáveis vitórias para Israel, reconhecido tanto por Deus como pelo seu povo. É uma coisa que nos chama a atenção, é o fato dele continuar a fazer aquilo que sempre seu mestre fazia, que era de adorar a Deus no monte, onde Elias sempre subia no Monte Carmelo para orar a Deus. Certamente, irmãos, Eliseu herdou de Elias esta posição de orar no Monte Carmelo. Talvez a oração no monte lhe dava mais confiança na resposta de Deus. Ou, estando no monte, estaria mais perto, ou seria mais ouvido rapidamente por Deus. Sabemos que a resposta para monte é intimidade. E quem tem intimidade tem poder, tem resposta, tem milagres. Sendo assim, podemos ver que Eliseu sempre fazia o mesmo trajeto que Elias. Olhando pela geografia, irmãos, podemos ver que para se chegar ao Monte Carmelo, Eliseu tinha que passar por Sunem. E quantas vezes Eliseu passou por aquele lugar? Certamente, de tanto passar por aquele caminho, Eliseu acabou ficando conhecido naquele lugar. Porque onde um profeta passa, ali fica a sua marca. Eliseu era muito falado pelos seus milagres, mas também por ser um profeta muito usado na política e na economia de Israel. E passando muitas vezes por aquele lugar, fez com que alguém o notasse, alguém o visse, alguém o enxergasse como o homem de Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, de uma mulher rica. Não cita o nome, mas nos revela algo extraordinário. Simplesmente era uma mulher rica, o qual sentia em seu coração em abençoar ao profeta. E toda vez que ele passava por aquele lugar, ela o recebia feliz, lhe convidando a tomar um café, parar e comer pão. Podemos ver que certamente era uma mulher generosa, rica, porém muito generosa. Gostava de fazer caridade. A Bíblia nos afirma que quem faz caridade, milhões de pecados são perdoados. Assim, vendo o profeta que passava, irmãos, sempre ali cansado, ouviu e o interpela a parar e lhe serve uma refeição. E muitas vezes Eliseu se dirigiu àquele lugar. Sendo assim, seu coração, irmãos, o coração dessa sunamita, sentiu ainda mais forte em abençoar aquele homem e resolve falar com seu marido. Eis que tenho observado, visto que este homem é santo e é de Deus, é um homem do bem. Porque nós não façamos um pequeno quarto ali perto do muro e ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E pois há de que se ele vindo a nós, o hospedamos naquele quarto. Assim sucedeu, um homem que tinha a chave do céu, um homem que falava e Deus cumpria, um homem que abria sua boca para falar e as coisas aconteciam. A Bíblia nos diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, irmãos, galardão de profeta receberá. Mas aquela mulher não estava preocupada com o que Eliseu poderia fazer por ela, e sim o que ela poderia fazer por ele. Mas sucedeu, irmãos, no versículo 11, que um dia Eliseu veio e ali se estava para se retirar. E chamando o seu servo Geazi, o chama e lhe diz: Geazi,
vai e chama esta sunamita. E chamando a ela, se pôs diante dela e lhe disse: mulher, o que posso fazer para ti? Haverá alguma coisa em que posso lhe ajudar? Pois me tens tratado com todo zelo, e gostaria de recompensá-la por tudo o que tens me feito. Necessita de algo do rei, ou do chefe do exército? E ela lhe diz: Senhor, eu habito no meio do meu povo, nada necessito. E sai. Mas Geazi, irmãos, ainda estava a seu lado, e Eliseu diz a Geazi: eu preciso fazer algo por esta mulher. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho, já era muito velho, podemos até dizer, quem sabe, impotente. Pelo que Eliseu a manda chamar e lhe diz: a este tempo, mulher, determinado segundo o tempo de vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva. Notemos, irmãos, as suas palavras: não mintas a sua serva. Certamente, irmãos, esta mulher já estava cansada desta palavra, pois já havia recebido esta palavra várias vezes: homem de Deus. Será que as pessoas, irmãos, que profetizaram em sua vida, essas mesmas palavras eram homens ou mulheres de Deus? Não mintas a sua serva. Certamente, irmãos, agora ela estava diante de um homem santo. O mentiroso sempre se passa por um santo, enquanto, irmãos, um santo nunca passará por um mentiroso. Um santo, irmãos, nunca mente. Logicamente, irmãos, essa sunamita ainda não conhecia em seu coração a um verdadeiro homem de Deus, onde sua palavra já basta. Estava diante de um verdadeiro profeta, e mesmo desacreditando, continuava sua vida. E aos seus dias se passando, a sua barriga começa a crescer, e concebe a mulher e dá à luz a um filho, homem no tempo determinado pela palavra de Eliseu. Certamente, irmão, sua mente, ela reverteu o que pensava de Eliseu, e aquele menino crescia. E quando ele já estava um pouco mais crescido, quem sabe, olhando pela lógica, vemos o menino com tipo 12 anos. Saiu seu pai ao trabalho e leva este menino junto. E no caminho este menino começa a passar mal. E segundo o versículo 19, este menino grita: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Talvez fosse uma febre muito alta, ou algo maior que o fez a padecer. No versículo 20, a palavra do Senhor nos diz que seu pai o levou à sua mãe, e ela pôs sobre seu joelho até o meio-dia, onde ele morreu. Ela o colocou, irmãos, sobre o joelho, quem sabe, irmãos, em sinal de oração, para que ele viesse a voltar à vida. Mas não aconteceu. Notemos, irmãos, que muitas vezes oramos a Deus e nossas orações não se cumprem. O porquê disso? Deus lhe deu promessas de um filho. Foi Deus quem lhe deu. Ela não o pediu. Então o porquê de levá-lo? Seu filho era uma bênção para ela. Deus daria ou tiraria dela? Deus é um Deus que dá e toma? Sim. Eliseu profetizou, mas foi Deus quem deu. Quantas vezes nós oramos e nossas orações diante de Deus não são confirmadas? Sabe por quê, irmãos? Porque quantas vezes nossas promessas demoram também a chegar? Por quê? Sabe por quê? Porque quando você tiver condições de administrá-la, Deus não colocará a sua mão. Somente a hora que você colocar nas mãos de Deus e deixar aquilo que é impossível para você. Deus é um Deus que dá vida e toma vida, mas havia promessas de Deus para aquela mulher. Deus não é homem, irmãos, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E agora, o que Deus iria fazer? Tinha que reverter essa situação. Deus havia dado para ela algo em especial. Haveria então alguma maldição para esta mulher? Jamais. Então, diante daquela oração, irmãos, não cumprida, haveria que ter um grande milagre. Irmãos, quando nossa oração está demorando para ser cumprida, é porque há necessidade de um grande milagre. E milagre somente vem de Deus. Assim ela fecha sua porta e vai de encontro a Eliseu. E vendo-a, o homem de Deus ao longe, disse a Geazi: seu moço, eis aí a sunamita. E vai-lhe ao encontro, e disse-lhe: vai bem contigo? Ela: sim, Senhor. Vai bem com seu marido, seu filho? E ela lhe diz: vai bem. Mas Eliseu, irmão, sentiu a amargura de seu coração e foi até a casa dela, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu e se prostrou, quem sabe com o menino.
E sobre o menino, por 7 vezes ele espirrou e abriu os olhos. Então Eliseu mandou-a chamar. E quando ela chegou, Eliseu entregou seu filho já são e vivo. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou por terra, tomou o seu filho, irmãos, e saiu. Eu quero dizer, irmãos, que tem oração que só depende de milagres. E o milagre acontece quando estão nas mãos de Deus. Ela pôde presenciar isso. Assim como Deus pode realizar na sua vida ainda hoje, nesse instante, aquilo que você colocou nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Não tente fazer com as suas próprias mãos, que você só andará para trás. Deus é um Deus que pode tudo. Creia até no impossível daquilo que você não acredita. Aleluias.